perda da biodiversidade. 32. Os recursos da Terra estão a ser depedrados, também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recursos-chave para resolver no futuro alguma necessidade humana ou regular algum problema ambiental. 33. Entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos o direito de o fazer. 34. Possivelmente, perturba-nos saber da extinção de um mamífero ou de uma ave pela sua maior visibilidade. Mas para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade inumerável de micro-organismos. Algumas espécies pouco numerosas, que habitualmente nos passam despercebidas, desempenham uma função sensória fundamental para estabelecer o equilíbrio de um lugar. É verdade que o ser humano deve intervir quando o geossistema cai em estado crítico, mas hoje o nível da intervenção humana numa realidade tão complexa como a natureza é tal que os desastres constantes causados pelo ser humano provocam uma nova intervenção dele, de modo que a atividade humana torna-se onipresente, com todos os riscos que isso implica. Normalmente, cria-se um círculo vicioso, no qual as intervenções humanas para resolver uma dificuldade muitas vezes ainda agravam mais a situação. Por exemplo, muitos pássaros e insetos que desaparecem por causa dos agrotóxicos criados pela tecnologia são úteis para a própria agricultura e o seu desaparecimento deverá ser compensado por outra intervenção tecnológica que possivelmente trará novos desafios, efeitos nocivos. São louváveis e às vezes admiráveis os esforços de cientistas e técnicos que procuram dar solução aos problemas criados pelo ser humano. Mas, contemplando o mundo, damos-nos conta de que este nível de intervenção humana, muitas vezes ao serviço das finanças e do consumismo, faz com que essa terra onde vivemos se torne realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta, enquanto, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia e das ofertas de consumo continua
a avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuprível e irrecuperável por outra criada por nós. 35. Quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa econômica, costuma-se olhar para os seus efeitos no solo, na água, no ar. Mas nem sempre se inclui um estudo cuidadoso do impacto na biodiversidade, como se a perda de algumas espécies ou de alguns grupos animais ou vegetais fosse algo de pouca relevância. As estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as populações de animais já não podem migrar nem mover-se livremente, pelo que algumas espécies correm o risco de extinção. Existem alternativas que, pelo menos, mitigam o impacto dessas obras, como a criação de corredores biológicos, mas são poucos os países em que se adverte esse cuidado e prevenção. Quando se explora comercialmente algumas espécies, nem sempre se estuda a sua modalidade de crescimento para evitar a sua diminuição excessiva e consequente desequilíbrio do ecossistema. 36. O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício econômico que se possa obter. No caso da perda ou dano grave de algumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades quando se pretende obter benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade presente e futura os altíssimos custos da degradação ambiental. 37. Alguns países fizeram progressos na conservação eficaz de certos lugares e áreas na Terra e nos oceanos, proibindo aí toda a intervenção humana que possa modificar a sua fisionomia ou alterar a sua constituição original. No cuidado da biodiversidade, os especialistas insistem na necessidade de prestar uma especial atenção às áreas mais ricas em variedade de espécies, em espécies endêmicas, raras ou com menor grau de efetiva proteção. Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme importância para o ecossistema mundial, ou que constituem significativas reservas de água, assegurando assim outras formas de vida. 38. Mencionemos, por exemplo, os pulmões do planeta, repletos de biodiversidade, que são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os glaciares. A importância desses lugares para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade não se pode ignorar. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, quase
impossível de conhecer completamente. Mas quando essas florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos, perdem-se inúmeras espécies, ou tais áreas transformam-se em áridos desertos. Todavia, ao falar sobre esses lugares, impõe-se um delicado equilíbrio, porque não é possível ignorar também os enormes interesses econômicos internacionais que, a pretexto de cuidar deles, podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, a proposta de internacionalização da Amazônia, que só serve aos interesses econômicos das corporações internacionais. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando legítimos mecanismos de pressão para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais de seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. 39. Habitualmente, também não se faz sob objeto de adequada análise a substituição da flora silvestre por áreas florestais com árvores que realmente são monoculturas, é que podem afetar gravemente uma biodiversidade que não é albergada pelas novas espécies que se implantam. Também as zonas úmidas, que são transformadas em terrenos agrícolas, perdem a enorme biodiversidade que abrigavam. É preocupante. Em algumas áreas costeiras, o desaparecimento dos ecossistemas constituídos pelos manguezais. 40. Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados por diversas causas. Além disso, a vida nos rios, lagos, mares e oceanos, que nutre grande parte da população mundial, é afetada pela extração descontrolada dos recursos ictíficos, que provocam drásticas diminuições de algumas espécies. No entanto, continua a desenvolver-se modalidades seletivas de pesca que descartam grande parte das espécies apanhadas. Particularmente ameaçados estão os organismos marinhos, que não temos em consideração, como certas formas de plâncton, que constituem um componente muito importante da cadeia alimentar marinha e de que dependem, em última instância, espécies que se utilizam para a alimentação humana. 41. Passando aos mares tropicais e subtropicais, encontramos os recifes de coral, que equivalem às grandes florestas da terra firme, porque abrigam cerca de 1 milhão de espécies, incluindo peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outras. Hoje, muitos dos recifes de coral no mundo já são estéreis ou encontram-se num estado contínuo de declínio. Quem transformou o maravilhoso mundo marinho em cemitérios subaquáticos, despojados de vida e de cor? Este fenômeno deve-se, em grande parte, à poluição que chega ao mar, resultante do desflorestamento, das monoculturas agrícolas, das descargas industriais e de métodos de pesca destrutivos, nomeadamente os que utilizam
o cianeto e a dinamite. É agravado pelo aumento da temperatura dos oceanos. Tudo isso nos ajuda a compreender como qualquer ação sobre a natureza pode ter consequências que não advertimos à primeira vista, e como certas formas de exploração de recursos se obtêm à custa de uma degradação que acaba por chegar até o fundo dos oceanos. 42. É preciso investir muito mais na pesquisa para se entender melhor o comportamento dos ecossistemas e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer modificação importante no meio ambiente. Visto que todas as criaturas estão interligadas, devemos ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma, e todos nós, seres criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade no cuidado dessa família, pelo que deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que alberga, a fim de desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidado com a particular solicitude das espécies em vias de extinção. 7. Deterioração da qualidade de vida humana e degradação social. 43. Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz, e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. 44. Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte, à poluição visiva e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes desse planeta viver cada vez mais submerso de cimento, asfalto, vidro, metais e privados do contato físico com a natureza. 45. Em alguns lugares, rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil o acesso dos cidadãos a áreas de especial beleza. Noutros, criaram-se áreas residenciais ecológicas, postas à disposição só de poucos, procurando evitar que outros entrem a perturbar uma tranquilidade artificial. Muitas vezes, encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes, bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. 46. Entre os componentes sociais da mudança global, incluem-se os efeitos laborais de algumas inovações tecnológicas, a exclusão social, a desigualdade no fornecimento e consumo de energia e de outros serviços, a fragmentação social, o aumento da violência e o aparecimento de novas formas de agressividade social.
o narcotráfico, o consumo crescente de drogas entre os mais jovens, a perda da identidade. São alguns sinais, entre outros, que mostram como o crescimento nos últimos 2 séculos não significou, em todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e uma melhoria na qualidade de vida. Alguns desses sinais são, ao mesmo tempo, sintomas de uma verdadeira degradação social, de uma silenciosa ruptura dos vínculos de integração e comunhão social. 47. A isto vem juntar-se as dinâmicas do mass media e do mundo digital, que, quando se tornam onipresentes, não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar com profundidade, amar com generosidade. Nesse contexto, os grandes sábios do passado correriam o risco de ver sufocada sua sabedoria no meio do ruído dispersivo da informação. Isso exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam num novo desenvolvimento cultural da humanidade e não numa deterioração da sua riqueza mais profunda. A verdadeira sabedoria, fruto da reflexão, do diálogo, do encontro generoso entre as pessoas, não se adquire com uma mera acumulação de dados, para que, numa espécie de poluição mental, acabam por saturar e confundir. Ao mesmo tempo, tendem a substituir as relações reais com os outros, com todos os desafios que implicam, por um tipo de comunicação mediada pela internet. Isso permite selecionar ou eliminar o nosso arbítrio às relações e, deste modo, frequentemente gera-se um novo tipo de emoções artificiais, que tem a ver mais com dispositivos e monitores do que tem a ver com as pessoas e a natureza. Os meios atuais permitem-nos comunicar e partilhar conhecimentos e afetos, mas, às vezes, também nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal. Por isso, não deveria surpreender-nos o fato de, a par da oferta sufocante desses produtos, ir crescendo uma profunda e melancólica insatisfação nas relações interpessoais ou um nocivo isolamento.